Bom dia, graça e paz, bom dia, espero que todos estejam bem. Nesta manhã, mais uma terça-feira, uma devocional que eu queria deixar para vocês nesta manhã de terça-feira, dia 3 de maio de 2022. E sem muita demora, eu queria partilhar com vocês aqui uma passagem que se encontra no livro de Efésios, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 22, 23 e 24. Porém, eu vou ler de uma forma diferenciada. Eu vou ler o 22, o 24 e por último o 23. Por quê? Eu vou explicar o porquê depois. Diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Verso 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, que procede da verdade. Verso 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Eu queria falar aqui uma coisa muito rápida, nesses poucos minutos que nós temos dessa devocional, falar sobre a natureza e a nossa posição. O que eu quero relembrar e por que eu estou falando sobre a questão da natureza e da posição? Primeiro, se nós olharmos aqui no verso de número 22, ele fala assim para nós deixarmos a antiga maneira de viver, ou seja, deixar de lado a velha natureza, deixar de lado aquilo que nos corrompia, deixar de lado aquilo que nos enganava, deixar de lado aquilo que porventura nós vivíamos no passado, como uma forma antiga de viver, como uma forma errada de viver, conforme a própria palavra fala, aquele que peca, não peque mais, aquilo que engane, não engane mais, aquilo que comete erros, que procure não errar mais. Eu não estou dizendo que você não vai cometer erros. Nós vamos cometer alguns erros, nós vamos cometer algumas falhas, nós podemos falhar. Agora, nós insistimos nas mesmas falhas, nos mesmos erros, aí é que não. Depois ele até fala aqui também no versículo de número 24. O que é o verso 22? Eu queria salientar. O verso 22, ele fala sobre uma questão chamada posicionamento. O que é o posicionamento? É deixar de lado a velha natureza, ou seja, nós estamos nos posicionando. O verso de número 24, ele vai explicar aqui, que ele até diz, e a se revestir de uma nova natureza. Ou seja, nós vamos no verso 22 deixar uma natureza e no verso número 24 assumir uma nova natureza. E ele usa a expressão revestir. O que é revestir? O que é revestir? Revestir é você se revestir, ou seja, colocar uma nova vestimenta, ou seja, trazer uma veste nova para a sua vida, realçar algo novo sobre nós, ou seja, realçar algo que é bom sobre nós. O que é bom sobre nós? É o revestimento, o que ele vai produzir. E aqui a própria palavra fala sobre o revestimento de uma nova natureza que vai criar 3 coisas: justiça, retidão e procedimentos de verdade. Ou seja, você vai ser uma pessoa justa, você vai ser uma pessoa reta e você vai ser uma pessoa que trabalha e vive na verdade. E depois vem o verso 23. E tudo isto que vai acontecer, que é deixar a nova natureza e assumir uma nova natureza, verso 22 fala sobre deixar a natureza e o verso 24 fala assumir a natureza, tudo isso derivado a quê? A um posicionamento, derivado a uma atitude. E que atitude é essa? Que fala aqui, e a deixar renovar no espírito do vosso entendimento. Ou seja, deixar renovar no espírito do vosso entendimento significa que é uma questão chamada atitude. A atitude que nós temos, aquilo que nós fazemos, ou seja, nós só vamos mudar, nós só vamos deixar o velho para trás para assumir o novo mediante um posicionamento, mediante uma atitude, mediante aquilo que nós queremos renovar. Conforme a própria palavra diz, não vos conformeis com esse século, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo isso devido a uma questão chamada posicionamento. E a pergunta que eu deixo para você nesta manhã é: qual é o seu posicionamento?
Como é que você está gerindo a sua natureza? Como é que você está se posicionando diante da vida que você está levando? O que você realmente está experimentando mediante o seu posicionamento e mediante a sua vida? Pense nisso, porque se você se posicionar em Cristo, se você se posicionar nesta palavra, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e sobre a sua vida. Tenha um dia abençoado, tenha uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, e que diante dos posicionamentos que você tem em Deus, Deus vai te honrar e vai te abençoar. Um grande abraço e fique na doce e preciosa paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.